Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. A gente tem recebido nos últimos dias uma grande quantidade de perguntas em relação ao risco do uso do Zolpidem, principalmente após uma notícia que foi vinculada na mídia falando sobre esses riscos. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou esclarecer para vocês quais são as principais indicações do Zolpidem, como que ele deve ser usado, quais são os principais riscos e os efeitos colaterais dessa medicação. Então, vamos lá. Eu já vou começar esse vídeo de hoje falando para vocês os efeitos colaterais que são mais perigosos, que traz mais preocupação para a gente que prescreve essa medicação e para os pacientes que podem ter riscos relacionados aos efeitos colaterais, que são as parassonias. As parassonias são alterações semelhantes ao sonambulismo, que são comportamentos complexos em que o paciente, por exemplo, fala no telefone e não lembra. Eu já tive paciente que conversou com um familiar mais de 15 minutos, no dia seguinte não lembrava do que falou, muitas vezes falam até coisas confidenciais, alguns segredos, mandar mensagens. Hoje é muito comum o paciente tomar o Zolpidem, pegar o telefone, manda mensagem no WhatsApp, combina alguma coisa com um amigo, com um familiar, e no dia seguinte não lembra, pegar o carro e dirigir. Isso acaba acarretando o risco de acidentes, fazer compras. Tem relatos de casos que a gente vê em artigos científicos, na internet, de pacientes que tomam o Zolpidem, vão para a internet, compram viagens, compram coisas bastante caras e no dia seguinte não lembram que comprou isso. Alguns pacientes também acordam à noite, vão na cozinha, preparam um lanche, preparam uma comida, mexem no fogão, então isso acaba levando um risco de um acidente, o paciente pode se queimar. E esses comportamentos complexos, ainda bem que são raros, ocorrem aproximadamente 1% dos pacientes. Alguns estudos mostram que esses comportamentos podem acometer até 5% dos pacientes que usam o Zolpidem. Então, como é uma medicação bastante popular, milhões de pessoas usando, então esses relatos estão cada vez mais frequentes. Então, de cada 100 pacientes que usam o Zolpidem, aproximadamente de 1 a 5 pessoas podem apresentar esses comportamentos complexos. E eu queria deixar claro nesse vídeo para vocês as principais indicações do Zolpidem, já que é uma medicação bastante popular, muito usada, então as pessoas devem saber para que o Zolpidem é indicado. Ela é indicada praticamente para insônia inicial, que é aquela pessoa que tem dificuldade para começar a dormir. Deita na cama, passa 20, 30, 40 minutos, 1 hora e a pessoa não consegue dormir. Normalmente, uma pessoa que não tem insônia, quando se deita, em geral, dorme depois de 15 a 30 minutos. O sono vai vindo lentamente, a pessoa vai começando a dormir e acaba dormindo normalmente. O Zolpidem é como se fosse ele desligasse o botão. A pessoa deitou, tomou o Zolpidem, alguns minutos depois, a pessoa já está dormindo. Então, ele ajuda nessa insônia inicial. A indicação do Zolpidem é para ser usado em pacientes que têm insônia ocasional, é aquela pessoa que dorme bem e uma vez ou outra tem dificuldade de dormir, e nesses casos a pessoa pode usar meio comprimido ou um comprimido do Zolpidem, mas ocasionalmente. Por exemplo, eu tenho pacientes que usam Zolpidem, um comprimido a cada 15 dias, um comprimido por mês, só em caso de insônia ocasional. Ou também na insônia transitória, que é aquela insônia que a pessoa está passando por um período transitório de dificuldades, como dificuldade mental, talvez por uma perda de um familiar, alguma dificuldade financeira, fazendo algum tratamento de ansiedade que está causando insônia. Então, o paciente, muitas vezes, no início do tratamento, pode usar o Zolpidem para ajudar no tratamento. Então, a indicação principal do Zolpidem é na insônia inicial, tanto ocasional como transitória. Quando a gente pega a bula do Zolpidem e pega alguns artigos relacionados ao Zolpidem, a gente vê que ele não deve ser usado por mais de 4 semanas. O ideal é que use nesse período de 4 semanas e depois suspenda, devido ao risco de dependência do Zolpidem e de tolerância. Agora, é claro que a gente também não vai ser hipócrita e dizer que todo paciente deve usar apenas por 4 semanas, que isso é uma regra de bolo. Alguns pacientes usam Zolpidem por anos. Eu mesmo tenho pacientes que vão no consultório comigo, que já vêm usando a medicação há muitos anos. Eu sempre tento reduzir a dose, trocar o Zolpidem por outra medicação que não cause dependência, mas muitas vezes isso não é possível. Então, a gente sempre tenta manter a menor dose possível, porque o paciente, às vezes, não tolera outra medicação e ele está muito bem com o Zolpidem. Consegue dormir bem, não tem efeitos colaterais, então isso não é para todo mundo, mas, em geral, o ideal é que não se use o Zolpidem por mais de 4 semanas. Algumas recomendações em que todos os pacientes que usam o Zolpidem devem ter. A gente deve evitar usar o Zolpidem em pacientes idosos, principalmente em doses acima de 5 miligramas, porque o idoso está mais propenso a ter efeitos colaterais, como sonolência excessiva,
esses comportamentos complexos que eu mostrei anteriormente para vocês, e tontura. Então, muitos idosos tomam o Zolpidem e podem querer levantar à noite para ir no banheiro, e isso aumenta o risco de quedas. E pacientes também com história de parassonias. Então, se você já teve algum comportamento complexo, como sonambulismo, antes, sem usar o Zolpidem, você tem um risco maior de ter esses comportamentos usando o Zolpidem. Então, aquela pessoa que teve esse comportamento complexo, usando o Zolpidem 1 ou 2 vezes, esse paciente não deve usar mais o Zolpidem, porque o risco de apresentar novamente é maior. Outra pergunta que muitas pessoas fazem aqui no nosso canal, que usam medicações para sono, como o Zolpidem, é se pode usar bebida alcoólica com a medicação. A bebida alcoólica geralmente intensifica e aumenta o efeito do Zolpidem, então não é indicado usar o Zolpidem juntamente com bebida alcoólica. Inclusive, eu vi um relato de caso de um paciente que foi fazer uma viagem internacional, estava na primeira classe, chegou no avião, jantou, tomou um copo de uísque e tomou o Zolpidem. Ele apresentou um comportamento complexo, se levantou no meio da noite, foi na cadeira ao lado, abaixou as calças, urinou na pessoa ao lado. Então, imagine a confusão que isso deve ter causado durante o voo e a vergonha também para o paciente. Então, muitas vezes isso foi pela mistura do Zolpidem com a bebida alcoólica. Então, o Zolpidem não deve ser usado juntamente com bebidas alcoólicas. Outra recomendação é não usar o Zolpidem juntamente com outras medicações chamadas GABAérgicas, que atuam no receptor GABA. O Zolpidem se liga no receptor GABA-A. Então, outras medicações também que se atuam nesse receptor, como, por exemplo, a Exopiclona, o Rivotril, o Diazepam, outras medicações também que têm efeito GABA não devem ser usadas juntamente, porque uma medicação acaba potencializando, aumentando o efeito da outra. Isso deixa o paciente mais propenso a ter mais efeitos colaterais e como esses efeitos que eu falei, como comportamentos complexos. Outra recomendação é não usar mais de 10 miligramas. Eu já atendi pacientes no consultório usando 10, 15 comprimidos de Zolpidem ao dia. Isso está errado, isso não deve acontecer. Por que o paciente chega a uma dose elevada como essa? Muitas vezes está usando um comprimido de Zolpidem, não está dormindo bem, aumenta para 2, depois de um tempo não está dormindo bem, aumenta para 3 e vai sucessivamente chegando em doses bem mais altas. Então isso está errado. Se você começar a perceber que o Zolpidem não está fazendo efeito, é necessário um aumento de dose, procure o médico, converse com ele, que muitas vezes é necessário a gente suspender o Zolpidem e trocar por outra medicação. E se você está usando o Zolpidem, ou mesmo que seja 10 miligramas ou doses mais altas, não suspenda a medicação abruptamente, porque é uma medicação que causa dependência, e se você suspender de um dia para o outro, isso pode causar efeitos colaterais, como, por exemplo, dor de cabeça, dor muscular, sintomas de ansiedade, agitação, confusão mental, insônia de rebote, formigamento nas mãos. Alguns pacientes podem ter até alucinação e convulsões. Então, antes de suspender o Zolpidem por conta própria, converse com seu médico. É necessário, às vezes, fazer um desmame lento e associar outro remédio para que você tenha menos efeitos colaterais ou não tenha mesmo efeito colateral nenhum. É possível que isso aconteça, mas converse com seu médico e não faça por conta própria. E para finalizar esse vídeo de hoje, eu vou falar para vocês sobre os efeitos colaterais mais comuns que o Zolpidem pode causar. Aqueles que eu falei que são os comportamentos complexos ocorrem em 1 a 5% dos casos, e esses são mais comuns. Um deles é a sonolência. Alguns pacientes têm uma sonolência um pouco maior do que o esperado, isso é considerado um efeito colateral. É comum os pacientes apresentarem dor de cabeça e tontura, principalmente nos primeiros dias de tratamento. Isso geralmente também desaparece. Alguns pacientes apresentam pesadelos e alucinações, cansaço, diarreia e náusea também são efeitos colaterais comuns, que geralmente depois de 1 a 2 semanas desaparecem. Então, eu queria deixar para vocês essas informações de hoje, que são informações importantes para as pessoas que usam o Zolpidem. Se você já teve algum comportamento complexo, ou conhece alguém que tenha tido algum comportamento assim, conte para a gente aqui nos comentários. E se tiverem qualquer dúvida, deixem aqui embaixo que eu vou tentar responder vocês. Obrigado e até mais.